Oi, tudo bem? Eu sou Mayumi Takushi e eu vou te ensinar a trabalhar com stencils e o papel. Então aqui você tem um o papel e mais 3 stencils. Eles foram escolhidos para harmonizar com esse o papel. Então aqui é a frente da tampa e aqui a lateral. É uma caixa tampa sapato, mas se você quiser você pode aplicar também numa placa. Aí numa placa ela ficaria assim. Também fica muito bonito. Então, vamos lá para o passo a passo. Vamos iniciar pela peça de madeira. Então, você pode pintar esse projeto numa caixa ou numa placa, você escolhe. Essa aqui é uma caixa, ela é chamada de caixa tampa sapato. Ela tem mais ou menos a dimensão de uma folha sulfite. Então, você vai conseguir encaixar todos os elementos nesse espaço. É importante você pintar a tampa com tinta branca acrílica, porque o processo que nós vamos utilizar é de esfoliação, então a tinta precisa ser resistente. Eu vou utilizar uma cor rosada. Você joga a tinta diretamente na peça. Com o pincel chato de cerdas, você vai espalhar. E depois nós vamos passar um rolinho de espuma para tirar a mancha. Então, eu vou esticar essa cor. Enquanto a tinta está úmida, você vai pegar o rolinho de espuma para tirar as marcas da pincelada. Ó, estica. Agora eu vou pegar um rolinho de espuma. Então aqui eu tenho o rolinho de espuma, ele tá bem seco, então eu molho a mão, aí eu dou uma leve hidratada nele. E aí, com o movimento em vários sentidos, eu vou tirar a marca do pincel. Segura o rolinho de espuma dessa forma, fica muito mais confortável para você trabalhar. Então, agora o que eu faço? Eu vou secar e vou aplicar a tinta também do lado de fora. O processo é o mesmo. Então, seca aqui, passa tinta com o pincel de cerdas, depois passa o rolinho de espuma para tirar as manchas. Esse processo, ele é importante porque vai economizar tinta. Se você trabalhar o tempo todo com o rolinho, você vai gastar muito mais tinta, porque a tinta vai ficar aqui na carga, vai ficar na esponja. Então, depois de seco, você vai lixar e aplicar mais uma demão. Quando ela estiver bem fechadinha, aí tudo bem. Aí a gente começa a trabalhar com o stencil do lado de fora. Vou aplicar o rosa na parte de fora também. Aqui a caixa, ela já foi aplicada, rosa bebê. Eu lixo mais nessa borda. Então aqui você pode trabalhar um pouco mais a lixa para alisar, porque ela é onde ela costuma ficar mais arrepiada. Agora, um conselho que eu dou para você é não lixa excessivamente, porque se a sua madeira ela ficar muito lisa, você vai ter dificuldade para bater o stencil. Bom, eu tenho aqui o pincel número 4, mas se você tiver o número 6, você pode usar o 6 também. E o stencil vai ser esse de estamparia. Então, eu posiciono o stencil e eu vou misturar o alecrim com o rosa bebê. Então, eu vou misturar rosa bebê e um pouco de alecrim. Eu vou ter um alecrim não muito escuro. Aí eu posiciono o stencil aleatoriamente e aí é só trabalhar com movimento circular e leve.
aqui no finalzinho dessa estampa, você não vai trabalhar para não marcar essa linha. Então, eu não forcei muito aqui. Agora é só fazer a continuação. Eu vou posicionar o stencil novamente, ó. Para fazer a continuação, ele tá aqui. Você vai andar com o stencil para a direita e vai chegar um momento que ele vai completar o último. O começo do stencil completa o finalzinho do que você já pintou. Aí é só trabalhar com o movimento circular e completar. Vou fazer da mesma forma em todos os lados da caixa. Bom, aqui eu tenho a minha tampa branca, já preparada com tinta acrílica. Agora eu vou utilizar o papel. Esse modelo, ele é dividido, eu tenho uma ilustração maior e duas menores. Você vai pegar esse adesivo e você vai dobrar ele, para quando você puxar o seu papel, ele não correr o risco de grudar no adesivo. Então, essa aqui é a ilustração que eu vou usar. Eu vou cortar, eu molho o dedo e passo água aqui nessa dobra. Vamos começar a decopagem. Então, aqui eu tenho o papel. Eu vou trabalhar com cola para decopagem. O pincel vai ser um pincel chato de cerdas. Molha o pincel, torce e seca para tirar o excesso de água. Você vai deixar a espátula de celulóide já aqui à disposição. E vamos trabalhar essa decopagem em duas etapas. Então, eu levanto. Eu posiciono o papel. Com a espátula de celulóide, eu vou alisar esse pedacinho. Vou trabalhar de dentro para fora aqui. Nesse pedaço eu tenho vinco. Então, tenho que tomar cuidado para não trabalhar nesse sentido, para não ressaltar essa dobra. Eu ainda tenho cola aqui, que eu não estiquei o papel. Eu faço cola também do lado esquerdo. Não pode esquecer nenhum pedaço sem cola e cuidado também com as laterais. Agora eu vou fazer o movimento de dentro para fora, para não ficar bolha de ar. E assim a decopagem ela fica mais lisinha. Então, agora a minha decopagem ela tá bem certinha. Eu vou tirar esse excesso de papel nas laterais. Vou pegar uma lixa. Pode ser lixa de unha também.
Então, pronta. Agora, eu só vou trabalhar a esfoliação. Eu acabei de fazer a decopagem, eu não preciso aguardar a secagem. E imediatamente, após eu esticar o papel na madeira, eu lavo o mesmo pincel e eu vou esfoliar. Eu vou usar essa lixa, é uma lixa esponja. Pode cortar ela para facilitar o manuseio. Cortei. Se você não tiver essa lixa, pode usar a lixa em folha também. Bom, então é assim, você vai molhar. Eu preciso tirar essa linha. Para a decopagem ficar bem integrada, eu tiro essa diferença de papel. Então, molhei. E agora, com essa lixa, eu vou trabalhar movimento circular nessa borda. Precisa de água, senão você acaba machucando a madeira. Movimento circular. Quando a gente faz o movimento circular, o papel levanta. Aí eu faço o movimento de dentro para fora para fazer um degradê de papel. Aí eu vou perder aquela linha, aquela lombada do papel para a madeira. Eu vou mostrar para você como fica. Agora, movimento de dentro para fora. Bom, então, aqui eu tenho ainda a lombada, a diferença. Então, aqui tá o meu papel, eu já esfoliei essa borda. Agora, o próximo passo é envernizar. Eu vou usar o acrílico fosco, ele vai criar uma película protetora pro papel e vai uniformizar o brilho. É importante utilizar o fosco. Eu vou aplicar com pincel chato de cerdas, com movimentos irregulares. Então, é só jogar um pouquinho de verniz. E aí você vai espalhar. Bom, eu já passei o verniz. O que acontece? Quando você aplica o verniz, o papel pode levantar bolhas. Aqui no meu apareceram algumas bolhas pequenas. Você não se preocupa, porque é só aguardar a secagem e você pode acelerar. Depois de seco, ele estica novamente. Ótimo. Agora eu vou começar a trabalhar com os stencils. Esses são os stencils que eu vou utilizar nesse projeto. Vamos começar pela gaiola. Eu vou posicionar a gaiola maior no fundo, no último plano. Eu vou utilizar alecrim. E branco. Você vai utilizar o pincel número 4, então hidrata. Esse processo é muito importante. Molha o pincel, torce para tirar o excesso de água e depois seca bem com um pano. Se você fizer esse processo direitinho, não deixar excesso de água, o seu trabalho não vai manchar. Você vai ter aqui também, do lado, você precisa ter um pouco de papel. Deixa ele aqui no cantinho. Você vai trabalhar com alecrim e um pouco de branco. Ó, ficou uma cor clara. Tira excesso. E aí eu vou colocar a gaiola no último plano. Você vai segurar o pincel na virola, trabalhar com movimentos circulares e leves. Não coloca força. Se você colocar muita força aqui,
você vai manchar o seu trabalho. A tinta fica acumulada na borda do desenho. Assim, tá bem clarinho. Eu vou movimentar aqui o stencil e aí pinta na lateral. Depois você faz o mesmo para a direita. Com a mesma cor, eu vou trabalhar aqui nesse espacinho também. Vou colocar esse trechinho. Mas eu vou tomar o cuidado para não subir em cima dos arabescos, nem das flores. Então, aqui eu já tenho mais um trechinho. Aqui eu manchei. Eu passo um pouquinho de água e recolho essa sujeirinha. Pronto. Mais um trechinho. Eu vou trabalhar mais um trechinho da gaiola aqui desse lado. Agora eu vou usar esse stencil nesse espaço. Você vai tomar o cuidado para deixar ele bem alinhado com a lateral da madeira. Agora é só trabalhar com o marrom. Eu vou usar um marrom mais escuro. Um azul escuro também ficaria muito bom aqui. Você pode utilizar tranquilamente. Então, vai pegar um pouquinho de tinta. Tira o excesso no papel primeiro, e aí trabalha com movimento circular suave, movimento circular e curto. Não coloca muita força, que é para não manchar o seu trabalho. Ele tá um pouquinho claro. Eu vou aplicar mais uma camada. Eu quero ele mais escuro, então eu posiciono. O stencil você pode trabalhar retoque, mas é muito importante que você encaixe o stencil perfeitamente. Mais uma demão para ele ficar mais escuro. E pronto. Agora a tampa ela está pronta. Então aqui eu tenho decoupage, último plano, primeiro plano. É assim que ele vai ficar. Você pode proteger ele com um verniz acrílico fosco ou brilhante. Agora passando na peça inteira. Pode trabalhar com um pincel chato, depois passar um rolinho de espuma para tirar as marcas da pincelada. E se você quiser fazer uma placa, você pode trabalhar dessa forma. Assim. Uma placa também fica muito bonita. Então é isso, eu espero que você tenha gostado da aula. Aproveite todas as técnicas apresentadas aqui. O importante é você entender como trabalhar decoupage, como trabalhar com stencil, com pincel pitois sem manchar. Até mais, até a próxima aula.